Bom dia, boa tarde, boa noite para minhas alunas, né, da turma do Enem, turma da manhã. Tudo bem com vocês? Nós vamos continuar então, né, nossos estudos. A gente vai ver agora a unidade 2, que é a tabela periódica daquela parte da apostila, a primeira apostila da de Química Inorgânica. Tranquilo? Coloquei para vocês aqui as páginas, página 8, 9 e 10. Beleza? Vamos pegar aí? Então, a gente fazendo uma introduçãozinha, né? A gente ficar vendo a apostila. Vamos comentar com vocês que eu acho que é mais dinâmico aqui. Então, vamos começar o quê? Fazendo um resuminho da tabela periódica que eu fiz nos esboçozinhos que eu vou estar explicando aqui. O que a gente tem que guardar? A primeira coisa, a gente tem que lembrar, né, que nas provas do Enem não tem a tabela periódica, vocês fiquem tranquilos, tá? Só lembrar o que eu já tinha passado para vocês, que, né, as massas são dadas, as massas ou os números atômicos desses elementos eles são dados, né? As massas lá, a gente pode ver cálculos, eles são dados na apostila, na prova. Então ninguém precisa se preocupar que não tendo a tabela, os valores da tabela vão ser passados, os valores de número atômico e número de massa. Vamos lá? Então o que a gente tem que guardar, que é o principal aqui, meus alunos? Primeira coisa, a tabela periódica ela é composta hoje são conhecidos 118 elementos químicos, tá? Entre elementos naturais e elementos artificiais, né? Só lembrando para vocês que os últimos elementos que foram, né, descobertos, não foram criados, né, são elementos, a gente fala elementos, né, criados em laboratório, são elementos artificiais. A gente fala depois do urânio, né, na tabela periódica, você pegar a tabelinha periódica aí, depois do urânio 92, a gente fala que são todos elementos artificiais, né, são chamados elementos transurânicos. A gente vai ter alguns elementos, né, que também são artificiais antes do urânio, né, o promécio, o tecnécio, né, alguns aí. Mas vamos lembrar que a tabela hoje é composta por 118 elementos químicos. Eu coloquei assim para vocês guardarem aqui essa medida, 18 por 7. O que são 18? A gente vai lembrar que na tabela nós vamos ter 18 famílias ou grupos na vertical. Então a tabela periódica é formada por 18 famílias ou grupos que estão na vertical. E esses 7 aqui vão ser o quê? Os 7 períodos ou as séries que vão estar na horizontal. As séries nada mais são do que o quê? As séries são o quê? As camadas, né? Nós temos conhecidas hoje o quê? As 7 camadas, K, L, N, N, O, P aqui. Então vamos guardar que a tabela periódica ela é 18 por 7, né? 18 famílias e 7 períodos. Tranquilo? Uma outra coisa importante aqui, né, é sobre os números atômicos, né? Quando a gente faz tabela periódica, né, foram várias tentativas, né? Vamos guardar aqui duas principais aqui. A gente fala que o pai da tabela periódica foi Mendeleev, o russo, né? Mendeleev é que praticamente, né, formulou toda essa tabela periódica aí. Só que Mendeleev ele teve um erro só, né? Na tabela de Mendeleev, os elementos estavam ordenados em ordem de massas atômicas crescentes, de ordem crescente, né? Só que mais para frente, com a evolução da química e com a descoberta do próton, né? Essa tabela de Mendeleev ela vai cair por terra e vai surgir a tabela periódica atual, que é o conceito, né, de um cientista, né, americano chamado Moseley, que a gente vai ter a ordem crescente através dos números atômicos. Então, a tabela periódica, os elementos estão ordenados em ordem crescente de números atômicos. Então, vai ser sempre da esquerda para a direita a ordem. O número atômico, você vai ver na tabela que é sempre da esquerda para a direita. Tranquilo? A tabela, os elementos, esses 118 elementos, eles são divididos em dois grandes grupos, né? A gente vai ter os elementos representativos e os elementos de transição. A gente fala, só observar esse recurso aqui, a gente fala que os elementos representativos são os que estão no topo da tabela, né? São os elementos das famílias 1, família 12, depois vem aqui, né, da família 13 até a família 18. Os representativos, a gente fala, são os elementos que vão terminar em subníveis S e P, né? Então, os elementos da família 1 e 2, a camada de valência vai estar terminando nos subníveis S, né? Aqui vai ser S1, S2, e os elementos aqui do 13 ao 18 vão terminar em subníveis P. Tranquilo? Então, os representativos SP, é o topo da tabela. Os elementos de transição, o próprio nome fala de transição, nós vamos ter transição externa e transição interna, vai ser esse grupo do meio da tabela, né? Aqui a gente vai ter, né,
do 3, das famílias 3 ao 10, os elementos de transição externa, né, que vão ser que D, subníveis D, e essas duas séries à parte aqui, que vão ser os de transição, que são dos subníveis F, né? A gente fala que essas duas séries, ó, né, a série dos lantanídeos e dos actinídeos, ela está aqui, ó. Elas estão na família 3, elas foram colocadas à parte na tabela periódica aqui. Beleza, então? Então, os representativos SP são os elementos do topo da tabela, os de transição, subníveis D e F. Tranquilo? Outra coisa interessante da tabela também que vocês têm que saber conhecer também é sobre a divisão física da tabela periódica, tá? A tabela periódica é dividida em 3 grandes grupos. A gente vai ter os metais, os ametais ou os não metais, né? E os gases nobres, né? Vamos falar um pouquinho para vocês aqui, né? Dos metais. Os metais aqui, vamos colocar aqui, 80% dos elementos da tabela periódica eles são metais, né? A gente pode falar dos metais características, né? Os metais eles são o quê? Na maioria deles, sólidos, 99% dos metais são sólidos. Vamos guardar só uma exceção, que é o mercúrio. Então, o mercúrio, Hg80, é o único metal líquido, então 99 são sólidos nas condições ambientes, né? São o quê? Apresentam brilho característico, né? Metálicos, brilho característicos. São bons condutores de calor e eletricidade, né? Eles têm duas propriedades, né? Maleabilidade e ductibilidade. Vamos guardar, né? O que é isso? O que eles vão ser maleáveis? Maleáveis é que os metais eles podem se transformar em lâminas, né? E ductibilidade? Dúcteis é que os metais podem se transformar em fios. Tranquilo? São as principais propriedades dos metais. Os ametais já é um grupo menor, né? Os ametais, a gente fala que são 14%, né? O hidrogênio, apesar de estar aqui, o hidrogênio vai estar nesse grupo dos ametais aqui, que fica da família 14 e a família 17. Os ametais já são o quê? O contrário dos metais nas propriedades, né? Eles são maus condutores de calor e eletricidade, né? Não são maleáveis, não são dúcteis, tranquilo? Então, os ametais, eles são o contrário. E os ametais, a gente vai encontrar eles nos 3 estados. A gente vai ter ametais que vão estar nos estados sólido, líquido e gasoso. E por último, né, fechando a tabela, a parte menor é a família dos gases nobres, né, os chamados gases nobres, né? Por que os chamados de nobres? Porque teoricamente eles são o quê? Estáveis, né? A gente vai encontrar na natureza o quê? Inertes, né? Inertes em moléculas monoatômicas. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio são os 6 grandes gases nobres. Deixa eu falar as características deles aí. São inertes, né? Encontram-se logicamente no estado gasoso a temperatura ambiente. Tranquilo? Então aqui estão os 3 grandes grupos: metais, ametais e gases nobres. E falando, a gente finalizar um pouquinho aqui dos estados frios dos elementos, a gente vai falar, né, dos estados sólido, líquido e gasoso. Logicamente a gente vai ter que guardar o quê? A grande maioria vão ser o quê? Sólidos. Vamos guardar, né, uma diferencinha aqui, ó. Líquidos. Tá? Nós vamos ter 2 líquidos na tabela periódica. Já falei um para vocês, que é o mercúrio, Hg80, que é um metal, e nós vamos ter o bromo 35, número atômico dele. O mercúrio é um metal e o bromo é um ametal. Então a tabela periódica ela tem somente, do 118, ela vai ter somente 2 elementos no estado líquido, um metal que é o mercúrio e um ametal que é o bromo. Tá? Já os gasosos, elementos gasosos, a gente vai ter quem os elementos gasosos? A gente vai ter o hidrogênio, que é um gás, né? Nós vamos ter os 6 elementos, né? Todos os gases nobres, que, né, são 6, né? Os gases nobres. E dos ametais, nós vamos ter 4, tá? Flúor, o cloro, o nitrogênio e o oxigênio. Então, o hidrogênio, os gases nobres, que são todos os gasosos, esses 4 ametais: flúor, cloro, nitrogênio e o oxigênio. Tá?
Os que não forem esses aqui, os demais todos vão ser o quê? Sólidos. Na temperatura, né, nas condições ambientes aí, 25 graus, né, e uma atmosfera. Tranquilo essa primeira parte? Beleza então, pessoal? Vamos ver uma coisa também que é muito interessante, muito importante de ver também, que são as propriedades periódicas dos elementos. O que seriam as propriedades periódicas? A gente fala de propriedade periódica, aquela que vai se repetir, né, periodicamente. Então, são chamadas de propriedades periódicas. E elas vão o quê? Independer do aumento ou da diminuição do número atômico do elemento. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu pegar a massa atômica, só de curiosidade, se eu pegar a massa atômica, eu vou observar o quê? Que geralmente, à medida que o número atômico está aumentando para a direita, a massa atômica ela aumenta. Então, ela só tem uma propriedade. Então, eu não posso falar que a massa atômica está sendo uma propriedade periódica. A gente fala que a massa atômica, por exemplo, é uma propriedade aperiódica. Por quê? Que o elemento aumentou a massa atômica, ele só aumenta para um lado, ele não vai mudar a sua propriedade. Deu para entender? Então, as principais propriedades periódicas são essas aqui, né? O raio atômico, o potencial energia de ionização, a afinidade eletrônica ou a eletroafinidade e a eletronegatividade. Eu coloquei um resumo de cada uma para vocês aqui, ó, né? Raio atômico. O que a gente fala que é o raio atômico? A gente fala que o raio atômico é o tamanho do átomo. Beleza? Então vamos raciocinar lá. Então, se a gente pegar na família, a gente vai pegar o quê? Na família, na vertical, a gente vai ver o quê? Que mais para baixo, né? Está em ordem crescente do número atômico, mais para baixo vai ter o quê? Um raio atômico maior. Então, a gente fala que o raio atômico nas famílias vai crescer sempre de cima para baixo. Tranquilo? E no período, como é que vai ser isso? A gente vai ver o que no período? A gente vai ver que no período vai estar crescendo da direita para a esquerda. Por que da direita para a esquerda? Vamos observar que quem está mais para a direita tem o quê? Um raio, tem o quê? Um número atômico o quê? Maior. Vamos raciocinar isso aqui, beleza? Então, se o elemento tem um raio atômico maior, ele vai ter o quê? Uma quantidade maior de carga nuclear, né? Quantidade maior de prótons e elétrons. Então, vai acontecer o quê? Se ele tem uma quantidade maior, a força de atração ela vai ser o quê? Maior. Então, sendo a força de atração maior, o raio vai ser o quê? Menor. Por isso que o raio atômico no período vai crescer da direita para a esquerda. Tranquilo? A partir daqui fica fácil de determinar as outras propriedades periódicas. Por quê? Todas elas vão ser, uma dica para vocês, todas elas vão ser o quê? O contrário do raio. O que é o potencial energia de ionização? A gente fala que a energia necessária de retirar um elétron. Ionização é o quê? É formar íons. Então a gente vai falar o quê? Que é o contrário. Né? Na família vai crescer de baixo para cima e no período vai ser da esquerda para a direita. Por quê? Logicamente, quem tiver o quê? Quem tiver o menor raio vai ter teoricamente o quê? Uma maior energia de ionização. Por isso que é o contrário. Tranquilo? Outra propriedade, afinidade eletrônica. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade. O que é isso? O que é isso? É a tendência o quê? De já estar afim de elétron. Então, a mesma coisa. Vamos lembrar da tabela periódica? Quando eu falei de vocês aqui dos ametais, né? Os ametais estão o quê? Com a camada de valência o quê? Incompleta, né? Os ametais estão da família 15, 16, 17. Então, eles querem o quê? Precisam de ganhar elétron, tem isso pela regra do octeto. Então, quem é da família 15 termina com 5, precisa de 3. Quem é da família 16, precisa de 2. Da família 17, precisa de 1. Então, a tendência é o quê? Quem precisa de ganhar elétrons? Quem tem eletroafinidade vão ser os ametais. Na tabela, os ametais estão para onde? Eles também estão para a direita. Por isso que o sentido vai ser o mesmo. Nos períodos da esquerda para a direita e nas famílias de baixo para cima. Só quero fazer uma observação muito importante para você dessa propriedade aqui. Ó. A fim de elétron vai estar quem? Os ametais é quem precisa. Então, os gases nobres, eles não estão a fim de elétron. Então, eles não vão participar dessa propriedade. Então, a gente fala que ela vai parar lá na família 17. Então, se a gente for olhar, a gente vai olhar que o flúor vai ser o elemento de maior afinidade eletrônica. Vocês podem ver na tabela depois. Tranquilo? Outra propriedade é a eletronegatividade. Né? O que é isso aí? Numa ligação química vai ser o quê? A maior capacidade de atrair elétrons numa
ligação. É mesmo que eu acabei de falar com vocês aqui da afinidade. Então, quem vai trair elétron? Quem vai trair elétron? Quem está o quê? Precisando. Teoricamente, a gente fala, né? Não é usado mais a propriedade, né? No raio atômico, por exemplo, a gente fala lá, a gente teria eletropositividade. Então, a gente fala que os metais, eles têm a eletropositividade. Já os ametais, eles vão ter a eletronegatividade. Por isso, a gente fala que o sentido vai ser o mesmo. Ó. Os metais vão para a direita, da esquerda para a direita no período e de baixo para cima nos grupos ou nas famílias. Lembrando também que numa ligação química, os gases nobres não vão participar, né, pela regra do octeto. Então, quem vai ter maior tendência de eletronegatividade vão ser os ametais, e a gente também vai parar aqui na família 17, vamos falar que o flúor é o elemento de maior eletronegatividade. Tranquilo? Vou passar aqui em cima para vocês, só para a gente fechar essa aula, uma propriedade que vocês podem anotar aí, é a densidade, né? O que vai ser a densidade, né? A gente sabe que a densidade é a razão entre a massa e o volume. Então, a densidade, vamos guardar o seguinte, ó. A densidade, ela vai crescer nas famílias de cima para baixo. Tranquilo? E nos períodos, vamos guardar, ó, nos períodos vai crescer das extremidades para o centro. Então, a gente fala que os elementos de maior densidade são os que estão no meio da tabela periódica, entre o número 1, né? Entre as famílias 8 e 9. Vocês vão guardar que o elemento mais denso da tabela é o elemento ósmio. Depois vocês dão uma olhadinha aí, vocês vão observar. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido essa primeira parte dessa aula. Tem uns exercícios que vocês poderem fazer e depois eu vou estar enviando uma lista de exercícios para vocês aí. Tudo de bom e bons estudos.